Olá, olá, sou Zé Anésio do Raio X dos Afetos e eu quero hoje conversar com vocês sobre por que eu acho que o salário tem que acabar. E veja bem, quando eu falo que o salário tem que acabar, eu não estou dizendo que as pessoas têm que voltar para a época da escravidão, em que elas eram obrigadas a trabalhar e não recebiam nada por isso, além de comida. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que avançar para um sistema melhor do que o sistema trabalho-salário. Eu considero que o salário é um tipo de chantagem na nossa sociedade e eu vou tentar explicar para vocês porque eu penso assim. Eu quero que no final do vídeo vocês comentem aí se vocês concordam com o que eu falei, até que ponto vocês concordam, se vocês discordam, até que ponto vocês discordam. Deixem aí os seus comentários, por favor, para a gente continuar essa conversa nos próximos vídeos. Já quero adiantar que estou aprendendo como faz isso aí. Eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal, no botãozinho que está aí embaixo em algum lugar, e aí ativem as notificações, porque vai avisar sempre que tiver vídeo novo para vocês. Se vocês deixarem o sininho pretinho lá das notificações ativado, ativa todas as notificações. Além de se inscrever, ativar as notificações, preciso que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem aí e que vocês também compartilhem para os contatos de vocês. E sobre o salário, queria trazer a seguinte reflexão. Na época da escravidão, o sujeito escravizado, a pessoa escravizada, ela era tida como propriedade da pessoa que a comprava ou que a adquiria de alguma forma. Então, um ser humano sendo dono de outro ser humano e, portanto, tendo direito de sua vida, de sua morte. Tendo direito de praticar violência, de praticar torturas de todo tipo, de colocar a pessoa em situações de trabalhos horrorosos, de lhe negar condições de alimentação, de habitação dignas, a realidade das senzalas, de várias pessoas amontoadas, vivendo no mesmo dormitório, com comidas da pior qualidade. Toda essa experiência só era possível porque ali, aqueles sujeitos que eram escravizados eram sujeitos não livres, não cidadãos. Não havia para essas pessoas uma noção de cidadania que elas pudessem reivindicar. Elas eram simplesmente desumanizadas e colocadas como propriedade de outras pessoas. Isso colocado, a gente pensa o sistema salarial, o sistema de trabalho atual, e a gente necessariamente encontra diferenças aí. Ou seja, no sistema de trabalho assalariado, eu sou livre, eu posso vender parte do meu tempo e eu continuo sendo proprietário de mim mesmo. Eu não posso me alienar de mim a ponto de eu ser propriedade de outra pessoa. Eu pertenço a mim porque eu sou livre. E apenas como livre que eu posso vender uma parte das minhas horas. Então o que é o salário? É quando alguém paga por mim, paga para mim por uma quantidade de horas que eu trabalhei para essa pessoa. Então eu sou livre, eu sou dono de mim, essas horas eu vendo para essa pessoa e depois que essas horas acabam, eu volto a poder fazer o que eu quiser livremente, considerando que eu estou seguindo as leis, afinal, eu sou um cidadão e, portanto, eu tenho que respeitar todas as leis, mas eu posso fazer dentro das leis o que eu quiser até que chegue a hora que, de novo, eu tenho que trabalhar para aquela pessoa porque eu vendi essas horas para aquela pessoa. Por uma quantidade de horas trabalhadas ao longo de vários dias, de várias semanas, de um mês, eu recebo um salário, um pagamento. E essa pessoa que me pagou o salário, ela é dona de tudo que foi produzido com o meu trabalho, com o meu tempo de trabalho. Considerando o seguinte, que ela não apenas ela é dona do tempo que eu vendi para ela, como ela é dona dos meios de produção, ou seja, dos equipamentos que foram utilizados para que eu, trabalhando, produzisse aqueles produtos, sejam bens ou sejam serviços. Então,
Eu produzi algo que produziu valor para essa pessoa e essa pessoa me paga pelas minhas horas que ela utilizou, que eu trabalhei para ela. É diferente da relação de escravidão. Em muitos momentos de manifestação, a gente fez denúncias a mudanças legais que aconteceram quando elas ainda estavam para acontecer, a exemplo da reforma trabalhista, e que a gente dizia, isso aí é escravidão. Quando a gente aponta certas mudanças legais dentro da relação salarial como escravidão, isso é um equívoco conceitual. Conceitualmente, isso não está correto. A gente está fazendo uma analogia, é um jeito das pessoas entenderem melhor, mas a gente está explicando errado, porque a escravidão é uma coisa e o sistema de trabalho assalariado é outro. O problema todo é que quando a gente faz essa distinção, parece que a gente está defendendo o trabalho assalariado. Veja bem, olha que coisa linda, aqui a gente é livre, porque a gente pode receber um salário pelo nosso trabalho e fazer o que quiser com o dinheiro desse salário, inclusive consumir, comprar coisas, comprar bens e serviços. Olha que liberdade que a gente não tem no sistema da escravidão. O sistema da escravidão é uma porcaria, porque lá a gente não era livre, a gente não era cidadão, a gente não tinha o direito de fazer o que queria, tinha que trabalhar para outro obrigatoriamente, a gente podia tomar chicotada. Aqui a gente, em tese, não pode tomar chicotada. E eu quero fazer essa distinção sem que a gente fique, vamos dizer assim, que a gente fique com a visão distorcida, apaixonada pela ideia de que a relação de salário a relação salarial é a melhor relação possível que a gente pode alcançar. Por quê? Porque necessariamente a relação salário ela implica uma coisa anterior aqui, que é eu só vou adquirir aquilo que eu preciso através da compra de produtos no mercado. Eu preciso de dinheiro para isso e por isso eu preciso conseguir um salário, onde eu vendo o meu tempo, eu vendo a minha força de trabalho e o tempo no qual essa força de trabalho será aplicada para a vontade de uma outra pessoa e só assim eu consigo viver. Então, vive-se apenas se tem salário. Obviamente que não é 100% da população que passa por essa situação, porque você tem classes sociais diferentes. O que é uma classe social? É um grupo de pessoas que ocupam o mesmo papel nas relações de produção de uma sociedade. Então a gente está falando aqui de classe social, no sentido de classes socioprodutivas. E aí, se eu sou da classe trabalhadora, eu preciso vender minha força de trabalho, meu tempo, para que alguém me pague um salário. Se eu sou o burguês, o proprietário, eu posso comprar o tempo de trabalho das pessoas. Afinal, eu tenho meios de produção e eu preciso que alguém trabalhe com os meus equipamentos, com o meu meio de produção, com os meus recursos materiais, para que eu possa produzir aqueles produtos que eu vou vender, fazer dinheiro e aí com isso dar manutenção das minhas máquinas, pagar os meus salários, enfim, os salários dos meus funcionários, gastos, entre outros gastos. Eu posso também ter não meio de produção suficiente para contratar muitos funcionários, mas para contratar uns poucos funcionários. Ou eu posso trabalhar para mim mesmo. Eu nem recebo o salário de outra pessoa, nem eu pago o salário para alguém. Eu trabalho para mim mesmo, produzo os meus bens e serviços que eu vou vender para arrecadar dinheiro para me sustentar. De qualquer forma, essas pessoas que fogem à relação de compra e venda de tempo de trabalho e salário, as pessoas que trabalham para si mesmas, ou mesmo as pessoas desempregadas, que inclusive estão passando perrengue justamente porque elas não conseguem vender seu tempo de trabalho para alguém, elas estão participando de um mesmo circuito complexo de uma mesma sociedade. Eu não vou aprofundar muito isso aqui, estou falando de forma muito grosseira, só para a gente entender que seja o burguês, proprietário dos meios de produção, seja o proletário que vende a força de trabalho, seja o trabalhador autônomo, que muitas vezes presta serviço inclusive para esse burguês, né? Ou que presta serviço no mercado de trabalho, concorrendo com empresas de burgueses, que têm muitos funcionários, que pagam salário para muitas pessoas. Todo mundo está envolvido no sistema salário. Eu quero de alguma forma chamar a atenção aqui. Não que o salário ele é o que caracteriza
esse funcionamento do sistema. Mas ele, sem sombra de dúvidas, ele é uma engrenagem muito importante para que esse sistema continue funcionando. E, portanto, se a gente quer construir uma sociedade melhor do que a atual, a gente precisa pensar relações de trabalho melhores do que as relações atuais. E são essas as nuances que eu quero trazer para esse texto, para esse vídeo. Esse é o ponto que eu quero trazer. Se por um acaso tem um som aí de uns passarinhos escandalosos gritando, eu peço desculpa, tinha uns bonitinhos passando aqui no corredor de casa. Esse é o problema do blog caseiro, né? A qualidade do registro, tudo muito caótico. Em breve nós vamos ter aqui vídeos melhores editados, a gente vai ter conteúdos de melhor qualidade para oferecer para vocês. O que eu quero dizer aqui para continuar, voltando no nosso tema fim do salário, é o seguinte, que a gente é levado pela ideologia dominante a aceitar que o atual funcionamento da sociedade é o único funcionamento possível em uma sociedade. A gente é levado a olhar para o passado, onde as coisas eram diferentes do sistema capitalista, apenas como um modo de funcionamento inferior ao capitalista. Mas a gente nunca pode olhar para o passado e perceber que, se o passado foi superado pela sociedade atual, isso quer dizer que a sociedade atual, como qualquer outra, pode ser também superada, substituída por um novo funcionamento de sociedade. É muito importante para a ideologia dominante que a gente sempre olhe para a sociedade atual e veja uma sociedade eterna. Essa sensação que a gente ouve, inclusive, na boca de muitas pessoas, às vezes nós mesmos falando isso, mas o capitalismo nunca vai acabar, tudo bem, socialismo, comunismo, anarquismo, utopia, todas essas sociedades, qualquer outro projeto de sociedade anticapitalista é bonito no papel, mas o capitalismo nunca vai acabar, como se ele tivesse tão bem consolidado que ele nunca corresse o risco de se demolir. E o fato é, a demolição do capitalismo é inevitável. A gente vai, futuramente aqui no canal, falar por que a demolição do capitalismo é inevitável. Mas ele não vai conseguir se sustentar para sempre. No entanto, o capitalismo ele pode tanto acabar com a degradação da existência da humanidade enquanto espécie, quanto ele pode acabar numa transição para um sistema com um funcionamento melhor do que o atual. E quando eu falo em fim do salário, eu estou pensando em uma das engrenagens que a gente precisa desenhar dessa nova sociedade que a gente deve construir em substituição à sociedade capitalista. Pensando da seguinte maneira: nós trabalhamos para produzir coisas necessárias para a vida das pessoas, bens e serviços. Eu posso plantar para eu comer, eu posso cozinhar para eu comer. Ou posso plantar para que outra pessoa coma. Cozinhar para que outra pessoa coma. Eu posso fazer a panela em que alguém vai fazer a comida, que uma terceira pessoa vai comer. Ou eu posso trabalhar fazendo a panela onde vai ser feita a comida, que a própria pessoa que fez a comida vai comer. Ou eu posso trabalhar fazendo a panela onde foi feita a comida, e que eu próprio vou comer. Aqui é fundamental a gente perceber que o ser humano ele sempre tem intercâmbio, troca. Essa troca não necessariamente quer dizer mercado. Os liberais vão defender o livre mercado. Então a ideia de que a gente deve deixar que os indivíduos empreendam e que o resultado de condições livres para que todos os indivíduos empreendam será uma sociedade funcionando harmonicamente. Isso é de alguma forma uma fé no mecanismo que a gente não tem nenhum indício real que comprova isso, que as pessoas podendo produzir livremente, sem interferência do Estado, todos os problemas da atual sociedade vão acabar, porque o Estado é a causa de todos os problemas da atual sociedade. Nós não temos indícios disso. Nós temos pessoas que acreditam nisso. Os liberais, as pessoas que compram a teoria liberal como uma verdade. Mas vejamos bem aqui o modo
como o salário entra com o ruído no entendimento desse processo. Então, eu devo empreender livremente e contratar pessoas para as quais eu vou pagar um salário, ou empreender livremente e receber algo análogo ao salário, ou seja, eu vou produzir, eu vou vender os meus próprios produtos e eu vou pagar o meu próprio salário, já que eu sou funcionário de mim mesmo. Vamos pensar dessa forma aqui. No entanto, eu parto do pressuposto de que eu produzo não para que as pessoas tenham suas necessidades atendidas, mas para que eu consiga dinheiro para que eu tenha as minhas necessidades atendidas. E aí, com esse dinheiro, eu vou consumir produtos de outras pessoas, que outras pessoas produziram através do seu trabalho ou através do fato de serem proprietárias de meios de produção e terem contratado o trabalho de terceiras. E aí, eu preciso receber para consumir, para atender minhas necessidades. E para isso eu preciso trabalhar para ter os recursos para atender as minhas necessidades. Aqui é fundamental que a relação salário aconteça. No entanto, eu posso modificar isso aqui por um sistema no qual eu ofereço o fruto do meu trabalho para qualquer pessoa que necessite, sem que ela tenha me pago um centavo para isso. Então aqui a gente tira o centavo, o real, o dólar, o dinheiro, o salário como instrumento de mediação no intercâmbio entre dois seres humanos. Eu trabalho para atender a necessidade de uma pessoa. Eu, como psicólogo, atendo as pessoas não para eu receber um dinheiro. Eu atendo as pessoas porque aquelas pessoas precisam ser atendidas. Porque aquelas pessoas estão em sofrimento psíquico e eu, como psicólogo, tenho as ferramentas conceituais, as ferramentas profissionais que a vida daquela pessoa necessita naquele momento. Eu, como professor, dou aulas não para eu receber um dinheiro. Eu dou aulas porque eu sei que eu posso ensinar e que aquelas pessoas necessitam aprender. Que o aprendizado que eu posso oferecer vai fazer mudanças na vida daquelas pessoas. Eu não faço o meu trabalho pelo valor de troca do meu trabalho, para que eu consiga arrecadar algo, para que eu consiga aí com isso trocar pelas coisas que atendem a minha necessidade, com o valor de troca do meu salário por aquelas coisas que atendem a minha necessidade. Não, eu faço porque as pessoas necessitam. E se a partir do momento em que todas as pessoas da sociedade têm as suas necessidades atendidas voluntariamente pelo trabalho dos indivíduos, pelo trabalho das pessoas que produzem, das pessoas trabalhadoras, das pessoas produtoras, a partir do momento que todas as pessoas da sociedade têm todas as suas necessidades atendidas, eu também terei as minhas necessidades atendidas. Dessa maneira, a pessoa que organiza a distribuição desses trabalhos, ela não é mais um patrão que é dono dos meios de produção e que por isso tem o direito de comprar e de gerir o trabalho de outra pessoa. Ela apenas tem uma tarefa, entre outras, no atendimento das necessidades coletivas da sociedade. Vejam bem, as necessidades aqui são coletivas. E qual é a tarefa dessa pessoa? É de ajudar a organizar, a gerir o trabalho. Mas ela não gere como quem comanda, ela gere como quem organiza, como quem ajuda a sociedade a organizar a divisão dos trabalhos. Dessa maneira, eu como psicólogo, ou como professor, ou como fabricante de panelas, ou como cozinheiro, ou como agricultor, eu estou oferecendo a uma coletividade os meus serviços. Nós organizamos digamos assim, o cadastro das necessidades de todos os seres humanos. As pessoas vão poder identificar, sinalizar para a sociedade quais são as suas necessidades e os profissionais adequados atenderão essas necessidades. A partir do momento em que todas as pessoas oferecem seu serviço sem cobrar nada e têm as suas necessidades atendidas sem cobrar nada, essa equação fecha. Isso se torna impossível quando
o único ou o principal ou o modo imposto de funcionamento das relações de trabalho é o modo salarial. Então, por isso, eu queria pedir para vocês que assistiram até aqui essa maluquice que eu falei nesse vídeo, eu quero que vocês digam o quanto vocês acham que isso é possível, quais são os erros no raciocínio que eu apresentei, o que vocês sugeririam de diferente, por que vocês concordam com o que eu falei ou por que vocês discordam do que eu falei. A ideia aqui não é apresentar uma verdade pronta, isso aqui é um início de reflexão. Eu quero que esse 5º episódio do blog Raio X dos Afetos, que ele sirva para a gente começar uma série sucessiva de debates sobre o fim do salário, que é uma das mudanças necessárias para construir uma sociedade sem exploração. Você pode ajudar nessa reflexão? Você pode ajudar nesse raciocínio? Se puder, eu agradeço muito. Se você puder ajudar também, eu quero que você diga o que esses vídeos podem melhorar. A gente ainda tem poucos recursos, mas aos poucos as coisas aqui vão se estruturando. Esse é o canal Raio X dos Afetos e eu quero que você se inscreva aqui no canal. Por favor, convide mais pessoas a se inscrever no canal. Curte o vídeo, por favor. Compartilha com mais pessoas. Deixa aí os seus comentários. Participa dessa conversa. Essa conversa só faz sentido se as pessoas conversam de volta com a gente. Então, legal, se você assistiu, se você gostou das ideias, deixa a sua opinião, por favor. Quero ler você. A gente se fala no próximo episódio. Muito obrigado pela atenção. Beijinhos de maracujá.